Oi, pessoal, então, para você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? Para você que já me acompanha, seja bem-vindo mais uma vez. Então, estamos aqui, né, para falar um pouquinho hoje, né? Eu decidi trazer uma temática um pouco mais diferenciada do que eu sempre estou trazendo aqui, né? Questões mais voltadas especificamente, deixa eu só desativar aqui. Bem voltadas especificamente para a SUS, né, legislação, enfim. Hoje eu decidi falar um pouquinho sobre a hanseníase, né, trazer alguns aspectos gerais da doença também, trazendo essa importância, né, no campo da saúde coletiva, né, da saúde pública, já que é uma doença de notificação compulsória, tá? Então vamos lá, vamos ver hoje. E aí depois vocês sinalizam, né, se foi legal, se eu posso trazer também alguns aspectos de outras doenças, né, além da hanseníase. Eu fiz também aqui uma apresentação, deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui. Aqui, ó, aspectos gerais da hanseníase, tá? Deixa eu ver aqui a primeira, o que nós vamos falar por primeiro. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, a hanseníase é uma doença de notificação compulsória, ou seja, ela deve ser notificada, né, por uma autoridade de saúde, enfim, profissionais de saúde, os serviços de saúde também devem fazer essa notificação. Lembrando que a notificação da hanseníase é uma notificação semanal, né? Então, você, a partir do momento que você dá a entrada, né, que um paciente, ele dá a entrada no estabelecimento de saúde com a suspeita, né, ou um caso confirmado de hanseníase, ele deve ser notificado em até 7 dias, né, a partir do momento que você teve esse conhecimento, tá? Então, é uma notificação semanal, né, que é diferente das notificações imediatas, né, que existem aquelas doenças também que devem ser notificadas em um período até 24 horas a partir do conhecimento. Então, é importante também saber essa diferenciação, tá? Então, a partir do momento que você preenche, né, a ficha de notificação, ela tem que ser preenchida para posteriormente, né, ser digitada no SINAM, né, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Porque a partir daí, né, a gente vai ter esse controle, vai poder traçar, né, esse perfil de como é que tá, como é que estão os casos de hanseníase por região, por cidade, né, e ter um maior acompanhamento. Assim como também vai ser importante para depois, né, para o tratamento do paciente, porque ele só vai ter acesso à medicação posteriormente, né, iniciando o tratamento, se ele tiver notificado, se ele tiver registrado no SINAM, tá? Então, isso é muito importante. A segunda coisa que eu trouxe aqui, estou me familiarizando ainda com esse estilo de material que eu estou trazendo para vocês, né, de estar aparecendo aqui e colocar também os slides. Deixa eu ver aqui qual é o segundo. Esse aqui. Rapidão, pronto. Então, do que se trata a hanseníase, tá? Então, a hanseníase é uma doença crônica, né, e transmissível, e ela é causada pelo Mycobacterium leprae, tá? Ou também chamado de bacilo de Hansen, ok? Então, como é que a hanseníase ela é transmitida? Então, principalmente pelas vias aéreas superiores. Então, a partir do momento que eu tenho um paciente, que eu tenho uma pessoa, né, que ela tá com o bacilo, né, e ela não foi diagnosticada, né? Então, se ela não foi diagnosticada, isso significa o quê, pessoal? Então, significa que ela não está sendo tratada, né? Então, ela está expelindo o bacilo através das vias aéreas superiores, como vocês podem ver aí, né? Através de gotículas, de aerossóis. Esses aerossóis que são partículas bem menores, né? Do que essas gotículas, e aí elas ficam suspensas no ar, né? Porque elas são muito leves. Então, a partir do momento que eu tenho uma pessoa que ela está expelindo o bacilo ali pelas vias aéreas superiores e uma outra pessoa tem contato contínuo, constante, permanente com essa pessoa, ela também vai poder adquirir também, né, através também das vias aéreas superiores, esse bacilo. Então, o meio de eliminação e de entrada do bacilo são as vias aéreas superiores, tá? Lembrando que a hanseníase, ela é uma doença de alta infectividade, né? Então, ela é transmitida para muitas pessoas, só que ela tem uma baixa patogenicidade, ou seja, poucas pessoas vão adoecer, né? Isso tem muito a ver com a genética, né? Com a própria imunidade inata, né? Das pessoas também, tem muita coisa relacionada a isso, tá? Então,
a principal via, né, de transmissão da hanseníase se dá pelas vias aéreas superiores, tá? Uma vez a pessoa, né, tendo contraído a hanseníase e também não fazendo o tratamento, né, já que ela não foi diagnosticada, enfim. Então, essa contaminação e o desenvolvimento dos primeiros sinais e sintomas vai levar um tempo, né, como é característico da maioria das doenças crônicas, né? Então, leva um tempo até o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas. Né, o período de incubação da hanseníase pode chegar aí de 6 meses até 10 anos. Então, veja, né, a quantidade de tempo que vai se levar até essa pessoa, esse paciente, desenvolver muitas vezes os primeiros sinais e sintomas, tá? Principalmente aí as formas um pouco mais graves, assim podemos dizer. Show? E aí vocês podem ver, ó, uma microscopia, né, com os bacilos e também aí as figuras, né? Uma pessoa expelindo os bacilos e aí os outros também entrando em contato com essas gotículas, esses aerossóis que ficam aí no ar, né? Então, isso é a característica, né, de transmissão da hanseníase. Tá? Agora nós vamos falar sobre os sinais. Não, aqui, ó. Quais são, né, os órgãos, enfim, qual a predileção, né, dos bacilos, onde eles se instalam. Então, principalmente, ele tem uma predileção, né, pelos nervos periféricos. O que seria, né? Quais seriam esses nervos periféricos? São aqueles que estão fora do sistema nervoso central e que são responsáveis por levar a informação, né, do sistema nervoso central para outras partes do corpo. Então, a partir do momento que uma pessoa, né, contrai a hanseníase, tem lá os bacilos que estão preferencialmente aí, né, nos nervos periféricos. Então, há uma diminuição, né, há um prejuízo, né, nas respostas que devem ser levadas do sistema nervoso central para outras partes do corpo, e aí pode ter um prejuízo, né, em várias funções dessa pessoa, né, podendo ocasionar aí, como vocês podem ver, ó, incapacidade física, né, porque vai alterar muitas vezes o manejo normal, né, das condições motoras das pessoas, né, e isso recai não só na questão física, né, biológica, porque vai transcender, né? Então, a partir do momento que eu tenho um prejuízo, né, nas minhas atividades, nos meus movimentos, né, isso vai recair também em outras áreas. Como a área social, existe também a questão do estigma, né, do preconceito, que muito tempo esteve associado, e que ainda hoje também muitas vezes nós vemos associado à hanseníase, né, que era chamado anteriormente de lepra, né, os leprosos. Então, existe também essa característica, né, do estigma, do preconceito, tá? E com certeza também vai ter aí um prejuízo na questão econômica, porque, né, a partir do momento que eu tenho essas limitações, né, nos meus movimentos, então muitas vezes a minha atividade laboral ela vai ficar prejudicada, né? Então, não só fora no trabalho, mas também em casa, né? Nas tarefas diárias que eu preciso fazer, né? Então, eu começo a quebrar um copo, a não ter a força, né? Eu vou perdendo essa força, tá? Motora. A predileção também estão aí, ó, nos nervos ulnar, no tibial posterior e fibular, né? Que são os mais frequentemente afetados. E pode ter também o comprometimento dos troncos nervosos, né? Que são responsáveis aí por essas funções mais motoras, né? Então, isso pode ser observado quando a gente vê um espessamento, né, dos nervos periféricos, né, quando eu já começo a perceber também uma alteração, né, no toque, na sensibilidade, à dor. Então, são aqueles pacientes que já têm essa característica de não saber diferir, né, questões termostáticas, então o que é que está quente, o que é que está frio, né, se eu tocar, então eu não sinto aquela dor ali naquela região, sabe? Então, já começam esses sinais, tá? Então, isso é sinal de que já tem um comprometimento aí, né, dos troncos nervosos, tá? A outra parte que nós vamos ver aqui, ó, são algumas manchas, né, características também, né, de como é que ela se apresenta, os primeiros sinais e sintomas que podem aparecer, né, essas manchas
pouco mais esbranquiçadas, outras mais avermelhadas, tá? E aqui, ó, é justamente isso aqui, tá vendo? Então, os primeiros sinais e sintomas, ó, manchas esbranquiçadas ou avermelhadas, apresentando alteração de sensibilidade, aquilo que nós falamos já, né? O calor, né? Ao frio, dor, ao tato, toque, né? Ausência de suor na área da lesão também, então às vezes eu tenho, né? Eu não começo a expelir, né? A sensação de suor, né? Naquela região ali que está sendo afetada. A perda de pelo também na área da mancha, ou também, muitas vezes em casos mais avançados, é o que a gente chama de madarose, né? Então, eu começo a perder os cílios, né? Os cílios nos olhos, os pelos também das sobrancelhas, é o que nós chamamos de madarose, tá? Caroços também, principalmente naquelas formas um pouco mais graves, né? A forma bichoviana, tá? Temos aí também a diminuição ou perda da força muscular, aquilo que nós falamos, né? Então, eu começo a ter esse prejuízo, né, na minha força muscular, principalmente nas pálpebras, né? Mãos, nos pés também, formigamento, nessa sensação de formigamento, de fisgada, né? Nos nervos, tanto dos membros superiores como também dos membros inferiores, tá? Então, tudo isso faz parte aí dos sinais e sintomas da hanseníase. E aqui, novamente, deixa eu colocar mais algumas manchas, né? Vocês podem ver que existem algumas que são mais sutis, assim podemos dizer, né? E outras que são mais protuberantes, né? São daquelas formas um pouco mais graves, tá? O que é que tem mais aqui? Deixa eu ver o que foi que eu trouxe. Classificação operacional. As pessoas acometidas por hanseníase, elas possuem uma classificação operacional. O que é que significa isso? Elas são subdivididas em duas categorias, tá? Então, elas podem ser aqueles doentes que são paucibacilares, são aquelas pessoas que apresentam de 1 a 5 lesões, né, distribuídas ao longo do corpo. E pode ter também aquelas pessoas que são multibacilares, né, que possuem mais de 5 lesões distribuídas aí no corpo. Lembrando que, para a vigilância epidemiológica, todos os pacientes, né, todas as pessoas diagnosticadas com hanseníase são importantes? Claro que são, né, mas a gente tem que ter um olhar um pouco mais aguçado, né, um pouco mais criterioso para aqueles doentes que são multibacilares. Por quê? Porque são esses que possuem uma maior carga, né, do bacilo no organismo, consequentemente é como se ele fosse, é como se não, ele é, né, a fonte da cadeia de disseminação da doença, já que ele está expelindo, já que ele é uma fonte maior do bacilo, né? Então tem que ter um olhar mais voltado aí, um pouco mais apurado para esses doentes multibacilares, tá? Existe também, como vocês podem ver aí, uma outra classificação, que é segundo a classificação de Madrid, né? Então esses doentes, eles são caracterizados, né, os paucibacilares, na forma indeterminada e tuberculose, digamos que é aquelas formas um pouco mais brandas, tá? Um pouco mais leves. E os multibacilares, né, que são caracterizados também na forma de mofa e na bichoviana, que são aquelas mais graves, né, já apresentam caroços, né, a característica das lesões também são mais protuberantes, enfim, tem essa característica também. E a forma também, o período de incubação, né, das formas multibacilares, elas costumam também ser um pouco maior, né, então exige aí um maior número ou uma maior quantidade de tempo para poder se desenvolver, né, os sinais e sintomas, tá? Deixa eu ver o que mais que nós vamos ver. O tratamento. Como que é feito o tratamento da hanseníase? Então, o tratamento da hanseníase, pessoal, ele é feito num esquema poliquimioterápico, ou seja, a pessoa vai tomar, né, algumas drogas aí durante um período de 6 meses, né, para aqueles doentes que são os paucibacilares, e um período também de 12 meses para aquelas pessoas que são caracterizadas, né, como doentes multibacilares, tá? Então, o tratamento, ele é gratuito, ele é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, tá? Lembrando que uma dose deve ser tomada supervisionada, né? Então, na unidade de saúde, tá? Então, os doentes paucibacilares, até então, eles tomam duas drogas, né? Que é a rifampicina e a dapsona. E os multibacilares tomam a rifampicina, a dapsona e a clofazimina. Mas, lembrando também que saiu uma portaria, na verdade, em 2018, né, do Ministério da Saúde, né, que adicionou aos doentes paucibacilares a terceira droga, que é a clofazimina. Então, basicamente, vai ficar o mesmo esquema terapêutico, né, de poliquimioterapia para os dois
para as duas formas, né? Os paucibacilares e os multibacilares, mas ainda não está em vigor, né? Está aí nos trâmites para entrar em vigor ainda esse ano, tá? Então, esse é o tratamento da hanseníase, tá? Deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui para falar para vocês. Eu acho que é isso, né? As características gerais. Muito importante aqui também, ó. Como se dá a prevenção, né? Claro que tínhamos que falar sobre isso. Então, principalmente, pessoal, a gente vai prevenir, né, a disseminação da hanseníase a partir do momento que a gente identifica, né, quando a gente identifica um caso, uma pessoa. Então, a gente fazer o exame dos contatos, né? Então, quantas pessoas convivem com aquela pessoa ali? Né? Então, temos também que fazer a análise, fazer a examinação desses contatos, né, dessa pessoa, né, que possivelmente já está com a hanseníase, enfim. Para isso, a gente tem que fazer também o quê? Vasculhar, fazer apurar, né? Será que essa pessoa, esses contatos, na verdade, eles têm a cicatriz vacinal da BCG, né, dessa vacinação? Lembrando que a vacina da BCG, ela não é específica para a hanseníase, né? Mas ela provavelmente vai impedir você de desenvolver aquelas formas mais graves da doença, tá? Então, é importante também fazer essa questão, né, de examinação da vacinação dos contatos. Então, se esse contato, né, desse caso, não possui nenhuma cicatriz vacinal da BCG, então, o ideal é prescrever uma dose da BCG. Se ela já possui uma cicatriz vacinal, também é ideal prescrever mais uma dose, né, da BCG. Se ela já tiver as duas cicatrizes, aí não prescreve nenhuma dose da BCG, tá? Ficou entendido isso? Também é importante a questão de educação em saúde, né? Então, explicar para as pessoas, né? Tentar trazer cada vez mais informações, né, acerca da hanseníase, como é que ela é transmitida, né? Para a população também, para os profissionais de saúde no manejo, né? Como é que vai lidar com esse paciente, né? Tentar trazer também a questão da cartilha. Existe uma cartilha, né, falando sobre a questão do estigma, do preconceito, para cada vez mais tentar diminuir, né, isso que tanto afeta essas pessoas, né, que são acometidas pela hanseníase. E é importante, com certeza, né, principalmente fazer esse diagnóstico precoce para que esses pacientes eles não venham a desenvolver as incapacidades, né, não fiquem limitados, não prejudique, né, suas atividades rotineiras, suas atividades laborais, né, então o mais precocemente possível fazer o diagnóstico, né, dessas pessoas. Também fazer a busca ativa dos contatos das pessoas, né, dos pacientes que estão faltando ao tratamento, né, que abandonaram também. Então, fazer toda essa examinação, né, estar acompanhando, estar monitorando esses pacientes, tá? E eu acho que é muito importante também ter a questão de um certo apoio, né, uma rede de apoio social, de apoio psicológico, porque como nós falamos aqui, então a hanseníase ela transcende essa questão do aspecto biológico, né? Ela recai sobre outros aspectos, né, que vão muito mais no âmbito subjetivo, né? Então é importante também ter esse acompanhamento multidisciplinar. Tá bom? Estamos aqui concluindo, deixa eu só colocar aqui o meu muito obrigada para você que esteve aqui até agora, né, acompanhando essa aula sobre aspectos gerais da hanseníase, né? Lembrando que ela é uma doença de notificação compulsória, tá? Lembra disso, semanal. Isso, inclusive, já foi questão de prova, perguntando se a hanseníase era uma doença de notificação compulsória semanal ou imediata, né? Então, fiquem aí atentos que é uma notificação semanal, deve ser feita em até 7 dias a partir do conhecimento, tá? Curtam, compartilhem se vocês gostaram, se tiverem também sugestão de alguma outra doença, de algum outro agravo que vocês querem que eu fale, que eu traga também aspectos gerais, tá? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham aí um bom final de semana, tá? Não percam, né, o ritmo do estudo, mesmo em meio a esse momento, né, que nós estamos passando. É engraçado que eu tava lembrando, né, que acho que em 2018, 2019, na verdade, que foi quando eu comecei, né, a compartilhar conteúdo aqui com vocês,
E aí eu tinha dado uma aula sobre processos epidêmicos, né? E o exemplo que nós tínhamos de pandemia era a pandemia da gripe A, né? E essa semana uma, uma aluna, né, comentou aqui nos comentários, poxa, queria que o exemplo, né, da pandemia tivesse ficado lá, né, na gripe A. Não imaginávamos que estaríamos aqui em 2020, 2021, né, nesse período, né, tão conturbado. Acho que em toda a época, né, da modernidade, enfim, da contemporaneidade, não tínhamos passado por um problema tão grandioso, né? Então, mesmo diante das dificuldades, se cuidem, né? Mas tentem não perder a constância, né? Que isso também vai passar. Isso também vai passar, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Que ajude vocês, não percam, né, o tino, o foco do que é que vocês querem, de onde vocês querem chegar e não tenham dúvida que vai chegar a sua vez, né? Mais cedo ou mais tarde eu sempre digo, mas vai chegar a sua vez, sua hora, tá? Então é isso, fiquem com Deus, um beijo. Tchau, tchau.